Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, sou professora de matemática e agora a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de inequação nessa semana, né? A gente tem aqui uma pauta para relembrar os conteúdos, mas antes eu sempre gosto de dar aqueles avisos iniciais, tá? Quem me acompanha hoje na tradução de Libras é a Jéssica. Seja bem-vinda, Jéssica. E aí a gente vai relembrar, a gente tem a possibilidade de assistir essa aula através do celular, do computador ou da televisão, gente. O formato digital possibilita essas múltiplas situações, né? Esses múltiplos instrumentos para que a gente tenha acesso às aulas, às educações de qualidade que a gente está trazendo para vocês, não é verdade? Então, pelo chat, a gente vai ter a interação logo mais no aplicativo, mas no YouTube você pode comentar, tá? E aí a gente vai observar as dúvidas, tentar trazer nas próximas aulas, interagindo junto com vocês até que a gente consiga fazer isso no momento da aula, né? Vai ser massa. Então, lá no YouTube também vai ter uma playlist. Essa playlist vai estar sinalizada com a sua série e as aulas estão sendo nomeadas com a data, o professor e a disciplina. Então, você pode anotar as aulas que você teve dúvida ou que você quer rever a aula para estudar melhor e aí procurar lá na playlist da sua turma, tá certo? Da sua série, né? Bem, gente, os recursos que eu estou utilizando nessa aula são do Canva, essa plataforma que a gente utiliza para poder mostrar para vocês as imagens, as situações de matemática, enfim, né? E essa bonequinha que aparece aqui com o meu avatar, ela é do Bitmoji, tá? Então a gente vai ver aí várias brianinhas aparecendo para que vocês consigam acompanhar a aula de maneira mais divertida, tá bom? Essa trilha, né, esse conteúdo dessa semana, ele vai estar lá na Escola do Futuro, trilha 21, a gente tem aqui, né, o 7º ano, e aí você vai lá acompanhando esse conteúdo através dessa trilha, tá certo? No material que tá lá. Então, vamos começar a nossa aula com uma revisão breve. A ideia aqui é a gente relembrar as informações, né, os conteúdos que a gente viu nas aulas anteriores. A gente relembrou a ideia de equação, como que eu vou montar uma expressão, né? Equação, a gente viu esse comecinho significando igualdade, e aí a gente fez essa comparação com equilíbrio, com equivalência, porque tudo começa com equi, né? E aí a gente tem que esse prefixo, esse comecinho, ele se relaciona com a ideia mesmo de igualdade, tá bom? Essa noção de equilíbrio foi usada para justificar as equações. A gente viu algumas maneiras de resolução, tá? A gente também viu a importância da ordem das operações. Ontem eu comecei a aula conversando com vocês sobre o exemplo da metade de 2 mais 2, né? E aí a gente viu que nessa ideia, quando se fala rápido, eu faço a operação de maneira equivocada, porque primeiro eu somaria o 2 mais 2 para dar o 4 e depois eu dividiria por 2, que vai dar o 2. Mas, na ordem das expressões, a gente viu que divisão a gente faz primeiro. Então, a metade de 2 vai dar 1. E 1 mais 2 vai dar 3. Cuidado com essa ordem na hora de montar as expressões, tá certo? A gente explorou o conceito de desequilíbrio, então vê, até esse tópico aqui, ó, importância das ordens das operações, a gente estava falando ainda sobre equações, né? Então a gente viu esse primeiro momento, como que a gente montava, como que a gente resolvia e tudo mais. Aí a gente começou a explorar a ideia de desequilíbrio. Desequilíbrio não é idêntico, né? O peso não está igual. A gente está fazendo uma observação onde o peso está maior ou menor. Então, essa noção aqui já trouxe para a gente a ideia de inequação. E também a gente viu na aula passada como resolver as inequações. E como é que a gente faz isso, Briane? A ideia da resolução da inequação, ela é a mesma, né? A gente vai seguir os mesmos passos, ó, das maneiras de resolver uma equação. O cuidado que eu vou precisar ter é com esse sinal de desequilíbrio, de desigualdade. Quando tiver o maior ou o menor, algumas situações eu preciso prestar bem atenção no que é que eu estou fazendo ali, tá? E aí, ó, só para a gente relembrar, a ideia de equação trouxe aqui para a gente, né, uma balança em tese equilibrada. Se ela está equilibrada, os dois valores têm que ser os mesmos, né? Os pesos têm que ser idênticos. E por isso a gente fez a igualdade da expressão que representa o primeiro prato e da expressão que representa o segundo prato, tá?
Lembrando das ferramentas que a gente já utilizou para resolver as equações. Eu trabalhei com a ideia de operação inversa, então aqui não tem nenhum sinal, mas na frente do 3 a gente tem um maisinho, né? E aí a gente vai subtrair no lado contrário. Aqui no 50 está somando, então a gente vai passar no lado contrário subtraindo. Quando a gente observa essa noção de operação inversa, dá para a gente resolver a equação e achar o valor único do x, né? Então aqui, ó, 5 menos 3 vai dar 2x. 50 menos 50 vai embora, vira 0. 100 mais 140, 240, tá? E aí, se eu estou multiplicando aqui, a operação inversa seria dividir, ó. 240 dividido para 2, a gente vai ter 120, tá? A ideia é que você vá acompanhando essa aula, anotando as informações, para a gente ir conseguindo fazer simultaneamente essa continha, tá bom? Só que essa ideia inicial foi de equação, né? Para a gente relembrar a equação. E aí, agora a gente trouxe a revisão da inequação. Na aula passada, a gente viu essa estrutura, ó, e aí eu falei, gente, a ideia é deixar a letra sozinha, né? A ideia da resolução é achar o valor do x, nesse caso. E aí, se eu quero deixar o x sozinho, esse daqui eu optei por inverter toda a equação. Eu coloquei o 9x mais 2 para o lado esquerdo. O sinal que estava maior que, agora está menor que 29. Eu posso ler assim, ó, 29 é maior que 9x mais 2, ou 9x mais 2 é menor, olha a pontinha, que 29, tá? E aí a gente resolve com a mesma ideia, gente, da equação. Se está somando, a gente vai subtrair no sentido contrário. Se está multiplicando, a gente vai dividir no sentido contrário. E essa divisão no final vai dar 3. Então, a gente achou que, para que essa sentença aqui inicial seja verdadeira, a minha resposta para esse x tem que ser menor que 3. Ok. Lembra que quando eu estou trabalhando com essa ideia de inequação, eu não estou achando uma única resposta. Eu estou achando uma condição para que esse número tenha e ele consiga fazer com que essa sentença seja verdadeira. O que isso significa? Todos os números que são menores que 3 vão satisfazer essa continha ali em cima. E aí a gente fez o teste, né? Colocamos x igual a 1 e x igual a menos 7. Vamos lá, com calma. Se eu vou colocar x igual a 1, eu vou substituir nessa expressão aqui, ó. E aí eu coloquei no lugar do x 1 e aí escrevi aqui de novo. 29 é maior que 9 vezes 1 mais 2. E aí, quando a gente faz a continha, 9 mais 2 vai dar 11. Então, aqui fica verdadeiro, né? 29 é sim maior que 11. Vamos testar um outro número, menor do que 3, menos 7, por exemplo. Se eu colocar menos 7 no lugar desse x aqui, ó, 9 vezes menos 7 dá menos 63. Menos 63 mais 2 dá menos 61. Ó, 29 é maior que menos 61? Com certeza. A gente viu também que os números negativos sempre vão perder, né, dos números positivos. Então, esse número daqui, 61, por exemplo, é um número alto. Mas menos 61, ele está lá no lado contrário do zero, né, lá no finalzinho da nossa reta. Então, a gente vai ter que o 29, que é positivo, vai ganhar, vai ser maior do que o menos 61, tá? Só que quando a gente substituiu o 5, a gente viu aqui, ele já botou um x em cima, mas o 9 vezes 5 vai me dar 45. 45 mais 2 vai me dar 47. E aí eu vou ter que 29 é maior que 47? Não vai servir, né? E aqui a gente tem uma situação que é contrário à condição que a gente achou no começo. Se eu escolhi 5, eu escolhi um número maior que 3, então não vai funcionar. Esse exemplo a gente resolveu na aula anterior, tá? Então, ó, e se a gente escolhesse o 3? Essa foi a pergunta que eu encerrei a aula para que a gente começasse a pensar. Percebe que aqui no finalzinho do exemplo eu deixei esse 3 sozinho, né? Eu não coloquei nem que ele estava ou que ele não estava na resposta. Se a gente for observar aqui menor do que 3, e a palavra que a gente está dizendo menor que 3, já está excluindo o 3. Não está dizendo que pode ser igual a 3.
Então, esse vermelhinho poderia já estar aqui em cima. De propósito, eu deixei sem colocar para a gente perceber exatamente o sinal que a gente vai usar, se eu quisesse colocar esse 3 como resposta dessa conta. Porque aqui nesse momento, a gente utilizou a noção de estar menor ou de estar maior do que o 3. Só que se eu escolher o 3 agora, como que vai ser a situação dessa resposta? E aí a pergunta da aula passada foi para a gente pensar se a gente escolhesse esse número que ficou aí como análise, né? Como ponto de referência para a gente criticar as duas informações. E aí a gente tem, ó, se o meu x fosse igual a 3, o que é que ia acontecer, né? 9 vezes 3, ó, a minha sentença era 9x mais 2, né? Então, 9 vezes 3 vai dar 27 e 27 mais 2 vai dar 29. 29 é igual a 29. Então, quer dizer que esse 3 poderia ser o valor de substituição, mas se a gente tivesse a possibilidade de um número ser igual ao outro. Só que no caso da nossa conta, inicialmente, ele estava maior que. E aí a gente precisa ter cuidado se esse maior que permite que essa continha seja igual ou não, tá bom? E aí a gente poderia expressar desse jeito, ó. Se eu quisesse que o 3 fosse também solução dessa conta, eu poderia dizer que 29 é maior ou igual ao valor dessa expressão. Aí sim, esse 3 poderia ser substituído no lugar desse x. E aí a resposta vai dar idêntica. Então vamos pensar. Se a gente tem o sinal sem o igual embaixo, o número que eu achar como resposta, que no caso aqui, ó, foi menor do que 3, ele não poderia ser inserido, né, substituído no lugar do x. Mas, se eu tenho uma igualdade aqui embaixo, ó, eu estou dizendo, olha, se for igual a 29, funciona como resposta. Se for maior que 29, né, se essa resposta der menor do que 29, né, o 29 é maior do que a solução aqui, funciona também. Agora, se for essa continha sendo uma resposta maior, não vai funcionar não, tá? É essa condição que eu quero que vocês entendam. Se fica difícil de entender essa noção de inequação, você pode testar os valores, como a gente fez aqui, ó, com 1, com menos 7 e com 5. E aí você consegue entender melhor essa noção de o número poder mudar e tá dando ou não a solução daquela inequação, tá bom? Vamos observar um exemplo aqui. Eu sempre acho interessante aplicar no dia a dia, que a gente consiga entender através de um exemplo como que eu vou utilizar isso na minha vida. É uma grande questão que a gente precisa responder, né? Na vida como um todo. Eu coloquei aí um cálculo que eu, Briane, normalmente faço muito quando vou viajar. Se eu for viajar com o carro da minha família, por exemplo, eu faço uma previsão da viagem. Mas se eu for fazer uma viagem onde eu vou alugar um carro, por exemplo, podem ser oferecidos nesse contexto aí, ó, 2 planos de aluguel. No primeiro plano, ele cobra um valor fixo por quilômetro. Ele está dizendo assim, ó, vou cobrar R$10 por quilômetro rodado, né? Vou alugar um carro e aí a ideia é cobrar por quilômetro. No outro plano, eu vou ter que pagar uma taxa fixa de R$20 mais R$6 por quilômetro rodado. E aí eu pergunto, ó, gente, se eu vou fazer uma viagem e eu preciso escolher entre esses 2 planos, a gente nunca vai escolher o plano mais caro, né, gente? A gente vai escolher o plano que seja mais em conta. E aí eu preciso saber em que momento qual plano vai ser mais vantajoso que o outro, tá? Para isso, eu vou montar aqui uma expressão que represente a continha que eu faria para essas duas situações. Para o plano A, eu vou multiplicar a quantidade de quilômetros que esse carro vai andar por 10. Então, eu coloquei aqui de maneira mais resumida, 10 vezes K, tá certo? Para fazer o plano B, a continha do plano B, eu vou ter que pegar o 20 mais R$6 por quilômetro. Então, 20 mais 6K, certo? Essa daqui seria basicamente as fórmulas, né? Essas seriam as fórmulas que a gente utilizaria para fazer a conta para cada plano, beleza? E aí, o que eu quero perceber, ó? Qual é a vantagem de contratar o plano B em relação ao plano A? Eu quero saber quando o plano B vai ser menor ou igual ao plano A. Ou, lendo de lá para cá, ó, quando que o plano A é maior ou igual, né, deixa de ser vantajoso em relação ao plano B.
Lembra que eu estou dando um exemplo de um contexto que a gente vive. Então, a ideia é que esse maior ou igual sirva para que eu tenha a noção de pagar mais ou pagar menos, tá certo? E aí a gente começa resolvendo essa inequação, do mesmo jeito que a gente tinha visto antes. Esse 6 que está somando, ele vai subtrair no lado contrário, né? Esse 20 vai continuar aí, não tem nada para fazer com ele ainda. 10 menos 6 vai dar 4. Esse 4 está multiplicando e ele vai dividir o 20. Então, a gente vai ter que, para que esse valor do plano A seja maior que o valor do plano B, maior ou igual, significa que a quantidade de quilômetros tem que ser maior ou igual a 5. Espera aí, Breno, o que é que isso significa? Para a gente entender melhor, eu fiz uma tabelinha aqui, ó. Plano A, plano B e a quantidade de quilômetros sendo, crescendo, né, aumentando. E aí a gente tem, ó, pintei de verdinho, onde era mais vantajoso, pintei de vermelhinho, onde era menos vantajoso. A gente viu a resposta da nossa inequação, aqui tem um igualzinho, né, faltou aqui embaixo. A gente tem a resposta sendo maior ou igual a 5, só a comparação do plano A com o plano B. Então, 5 aqui no meio significa que é igual. Se eu utilizar o plano A para 5 quilômetros ou o plano B para 5 quilômetros, ó, eu vou pagar R$50, tá? Aqui o meio, ele fica com o mesmo valor, por isso que é menor ou igual. Mas a gente observa os quilômetros anteriores, né? Do 1 ao 4, olha o que está acontecendo aqui, ó. 10, 20, 30, 40, nesse plano A. Nesse plano B, eu estou pagando 26, 32, 38 e 44. Ou seja, antes de 5 quilômetros, o plano que está mais vantajoso para mim é o plano A. Ó. O plano B está saindo mais caro, tá certo? Se a gente observa depois do 5, o que está acontecendo? Eu tenho que, a partir do 6, 7, 8, aqui vira ó, 60, 70, 80, né? E aqui eu tenho 56, 62, 68. Os planos continuam crescendo os valores, mas a maneira como o plano A está crescendo é mais rápido, é mais caro do que a maneira como o plano B está crescendo. Então, a gente pode analisar isso de acordo com a nossa necessidade. Se eu vou utilizar menos que 5 quilômetros, seria interessante contratar o plano A. Se eu vou utilizar 5 quilômetros, independente do plano, eu teria o mesmo valor. Se eu for contratar para percorrer mais de 5 quilômetros, é mais vantajoso o plano B. Então, veja, mais uma vez, eu trouxe para vocês uma ideia de que esse contexto que a gente vive, essa ideia, faz com que a gente use essa noção de comparação, de inequação, que é essa operação que a gente está fazendo agora, de maneira intuitiva, sem nem a gente perceber que está fazendo esse tipo de conta. E é para isso que a gente está aqui, para mostrar essa matemática que é aplicável, que você consegue, de fato, ver um exemplo onde isso aqui faz parte do nosso dia a dia. Ou, não nessa ideia da viagem, mas em outro contexto. Quando você precisa escolher entre dois produtos, quando você precisa escolher entre fretes do mercado, e assim vai, né? E aí, gente, eu trouxe aqui, ó, essas situações são bem comuns no nosso dia a dia e intuitivamente buscamos o cenário mais vantajoso. O que a gente precisa perceber é que o processo que fazemos para tomar essas decisões são puramente matemáticos, né? Acabei que dei um spoiler da minha fala, antes mesmo de trazer aqui a ideia, né, relembrando esse contexto, mas que a gente comece a perceber esse tipo de coisa. Quando a gente estuda um conteúdo específico, a gente tem a noção de que isso está muito distante da gente, né? Principalmente a ideia de inequação. Que nome estranho, professora! Mas a ideia é que a gente consiga trazer essa proximidade de fato, que você entenda que aquilo ali você já está usando sem nem perceber, tá? E aqui a gente tem um outro exemplo. Esse exemplo, ele parece muito com um finalzinho onde a gente tinha a multiplicação. Olha, meu Deus do céu, agora eu tenho uma inequação com uma multiplicação, parênteses, dos dois lados eu tenho letra. Como é que eu vou fazer para resolver isso? Calma, tá tudo bem, gente. Olha, fica tranquilo que a gente vai conseguir resolver esse negócio, tá? Foca aqui, vamos ver como é que a gente vai fazer.
A ideia inicial é fazer as multiplicações primeiro, e lembra que essa ideia da multiplicação tem que ser feita para todo mundo que está aqui dentro do parênteses. Esse 2 vai multiplicar esse 3 e vira um 6. Esse 2 vai multiplicar esse 1 e vira um 2, beleza? Agora a gente vai fazer a multiplicação do outro lado. Esse 4 multiplica o 5, vira o 20. Esse 4 multiplica o menos 2, cuidado com esse menos, e vira um menos 8, beleza? Qual que é a nossa ideia para resolver as equações? Deixa a letra de um lado, deixa o número do outro lado. É isso que a gente vai fazer, tá? Então, esse 8 estava com sinal negativo, vai para o lado contrário, positivo, né? Esse 2 estava positivo, vem para o lado contrário, negativo, tá? E aí a gente tem 6 mais 8 vai dar 14y e 20 menos 2 vai dar 18, né? Ok, professora, já entendi. Tá multiplicando o y aqui, ó, o 14, e ele vai dividir agora, né? Dividir agora eu estou expressando através de fração, e a gente viu esse conceito em aulas anteriores. A fração é a representação de uma divisão também, beleza? E aí a gente pode fazer a simplificação da fração. Olha aí, gente, o acúmulo de informações de outras aulas, né? A gente já viu que matemática é uma coisa que é gradativa, que é cumulativa. Então, a gente viu em aulas anteriores essa noção de simplificar a fração, né? 18 e 14 são números pares, dá para dividir por 2, e eu posso simplificar dividindo tanto em cima quanto embaixo para achar o 9 e o 7, tá bom? E aí a gente tem a conclusão que para essas duas inequações serem verdadeiras, né, em relação ao sinal de menor, para que esse valor dê menor do que esse valor, o y tem que ser menor do que 9 sobre 7. Tá, Breno? 9 sobre 7, isso vai ser aproximadamente aí, ó, 1,29, tá? Essa divisão não vai dar exata, né? Vai ser aproximadamente 1,29. Propositalmente, esse meu último exemplo traz aqui uma quebra de várias coisas. A gente sempre tem medo da fração, do número decimal, de uma raiz que não é exata. Mas a gente precisa entender que, vez ou outra, é isso aqui que vai acontecer mesmo, né? A gente não tem nem sempre as divisões sendo exatas, perfeitas. Então, a gente vai ter que aproximar esses valores, tá certo? E aí, o que significa? Ó, coloquei a ideia aqui. Tem que ser menor que, menor não pode ser igual, então eu não vou contar com 1,29, e os números que são menores do que isso, ó, menores do que 1,29 estão de verde, né? Significa que pode ser a solução da minha inequação. O 1,29 não pode ser solução, porque aqui não tem o igualzinho, lembra? Se pudesse ser igual, teria que ser menor ou igual aqui. E em vermelho tá as soluções que seriam maiores que na verdade não seriam soluções, né? Seriam números possíveis para a gente inserir, mas quando a gente colocasse no lugar da inequação, a resposta ia dar falsa, não ia dar verdadeira, tá bom? E eu quero saber uma coisa. Nessa ideia toda de resolução da inequação, eu falei várias operações que a gente realizou, e isso tudo utilizando conhecimentos de aulas anteriores. Você conseguiu perceber? Ó, percebeu o quanto de ferramentas aplicamos na resolução da inequação anterior? Aqui eu trouxe o passo a passo só para a gente entender como que isso foi gradativo, né? Primeiro, eu precisei usar a propriedade distributiva da multiplicação. O que é isso, Briane? É quando a gente tem um número que multiplica a soma ou a subtração de uma quantidade, né? E aí essa multiplicação acontece para todo mundo que está no parênteses. É tanto que na hora que eu estava resolvendo, eu disse assim, gente, esse 2 multiplica o 3 e o 1, tá? Ele não pode multiplicar só o número que está perto, não. Por que a gente dá tanta ênfase nessa parte? Porque é um erro muito frequente. E eu não quero que vocês errem, né? Então, a ideia aqui é que a gente consiga perceber que eu tenho o 2 fora e está multiplicando um grupo de informações, nesse caso aqui, o parênteses agrupa a soma do 3y mais o 1, esse 2 vai multiplicar todo mundo, né? É o famoso chuveirinho, né? A ideia de você fazer uma multiplicação assim, ó, uma setinha vir para cá, outra setinha vir para cá. Se a gente tivesse outras letras, y, 1, x, algo do tipo, a gente faria a multiplicação do mesmo jeito, para todo mundo que está ali dentro, tá certo?
Outra ferramenta que a gente utilizou foi a ideia de operação inversa. Essa não pode esquecer de jeito nenhum. A ideia de resolução da equação e da inequação, ela tem a base nas operações inversas, porque a gente vai utilizar justamente delas para descobrir quem é o valor da letra que está aqui, né? Simplificação de fração. Comentei com vocês que quando a gente tem o numerador e o denominador múltiplos do mesmo número, eu posso dividir. Então, aqui, o 18 e o 14, como eu falei antes, eles são divisíveis por 2, e aí a gente simplificou a fração. 9 e 7 não dá mais para dividir, né? Não tem nenhum número que divida 9 e 7 ao mesmo tempo. E por isso, essa fração é chamada de irredutível. Lembra? Quando eu não consigo mais simplificar, é assim que a gente chama essa fração, tá certo? E aqui a gente chegou à divisão com o número decimal. Mesmo depois que a gente chegou na fração irredutível, eu ainda consigo expressar o resultado dessa inequação como um número decimal, porque eu fiz a divisão, de fato, do número 9 pelo número 7. A gente viu que esse número não vai dar exato, né? E além de não dar exato, a gente vai ter que é um decimal infinito, né? A gente vai chamar de infinito, não de dízima periódica, tá, gente? Existem duas possibilidades para eu ter esse número decimal aqui. E se esse número decimal for infinito, ele só vai ser dízima periódica se a gente tiver repetição. Então, tem cuidado com essa maneira da gente falar sobre isso. Aqui eu coloquei um tiozinho em cima, né? Porque eu não tenho essa resposta idêntica a 1,29. É uma aproximação. Então, esse tio aqui significa que esse número ele está arredondado. Que se eu fosse escrever, ia ser 1,2, se eu não me engano, era 8, 7, algo do tipo, e vai. Como eu não ia escrever esse número grandão, a gente fez uma aproximação para dar uma resposta mais compreensível, tá? E aí, para resumir a semana, para vocês praticarem mais, para vocês anotarem se tiverem dúvidas, a gente viu aqui esses dois assuntos principais, né? Equação e inequação. Dentro deles, a gente viu os desafios da internet, o equilíbrio da igualdade, essa noção de como que eu uso intuitivamente a equação, quando acaba aparecendo aquelas estrelinhas, né? Aquelas carinhas, às vezes, para você achar a solução daquele valor ali. E aí a gente está resolvendo a equação sem nem perceber. A inequação trouxe para a gente a noção de desequilíbrio e essa noção de desigualdade, né? Como que essas duas informações estão ligadas e ao mesmo tempo são diferentes, né? Usamos a ideia de equação para aprender inequação, tá? Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido por aqui. A ideia é que vocês consigam assimilar o conteúdo de matemática, de ciências, de história, aplicando no dia a dia da gente. A educação é feita disso, de contexto, né? E daí eu quero que vocês participem junto com a gente, coloquem lá nos comentários as dúvidas para a gente trazer nas próximas aulas, tá? Eu vou me despedindo por aqui e a gente se vê nas próximas aulas, tá bom? Até mais!